Jesus conhece o coração e a necessidade dos homens. Você sabia disso? Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele identifica quais são as nossas necessidades. Ele está sempre de olho na gente. Uma mãe, só de olhar para o seu filho, já sabe se ele está bem. É assim, mães? Eu estou olhando para você e você deve estar com febre, né, André? É assim? Filho, o que você tem? Você chegou da escola tão abatidinho. Se você não melhorar, a mãe vai levar você no médico. Não é assim? É como um instinto que é ativado ao ouvir a pessoa que a gente ama com algum tipo de problema. Não é esse o sentimento que as mães têm? Agora imagine o seguinte, irmãos. Se nós, com toda a nossa limitação, com toda a nossa deficiência, a gente consegue ter esse sentimento, consegue detectar essa situação nos nossos filhos, imagine Jesus. Qual o poder que ele tem de perceber aquilo que a gente está passando? Quando ele olha para nós, o que Jesus consegue ver? Você já parou para pensar nisso? Que quando eu e você, quando a gente vê uma situação, a gente só vê aquilo que está aparente, não é? E Jesus, quando ele olha para mim e para você, o que ele consegue enxergar? Aquilo que está no nosso coração. Ele consegue ir muito além do que a visão humana consegue enxergar. Né? Então, se a nossa mãe tem esse poder sobrenatural de olhar para nós e ver que a gente não está bem, imagine Jesus quando ele olha para mim e para você. Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Já aconteceu com vocês? Assim, nossa, eu tive uma atitude agora que nem eu me reconheci. Já aconteceu com você alguma vez? A gente não se conhece, mas a nossa mulher diz que conhece a gente. Não é assim, Jesus? Não, porque eu te conheço, eu sei o que passa na sua cabeça. Não é assim, mulheres? E a gente olha para nós, se a gente for sincero, a gente não conhece nem a gente mesmo. Ele sabe o que a gente está passando só de olhar para a gente. Jesus, quando bate o olho em mim e você, ele consegue ir lá no profundo do nosso coração e entender aquilo que a gente está passando. Na verdade, para que a gente seja visitado pelo poder de Deus, a gente não precisaria nem sequer tocar no assunto com Deus. A gente não precisaria orar, precisaria? Deus não conhece a nossa necessidade? Para que a gente ora então? Se quando Deus olha para mim e para você, ele já sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida, por que a gente precisa orar? Vocês sabem, não? A oração não é para Jesus, é para nós. A gente precisa orar, irmãos, para que quando a gente receba um milagre, a gente, poxa, Deus atendeu o meu pedido. Jesus olhou para a minha necessidade e me atendeu. Porque se a gente não orar e receber a bênção, a gente vai achar que é algo natural. Não, funciona porque eu tomei. Aquele remédio é um santo remédio. Né? Aquele chá é um santo chá. Se não fosse aquele chá, não estaria bem aqui hoje. Eu não ia conseguir estar aqui no culto hoje. Não fosse aquele chá milagroso que eu tomei. Quem precisa de oração, Jesus ou a gente? A gente precisa. Porque quando a gente ora, a gente alimenta a si mesmo do espiritual de Deus. A gente consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O texto que a gente vai compartilhar hoje nos dá uma boa ideia de como funciona o agir de Deus na nossa vida. Queria que, se você pegar a sua Bíblia aí, abrisse lá no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Tem esse livro aí, irmãos? Tem? Pastor, incrível, hein? Esse livro tem na minha Bíblia. Olha lá, tem no telão também. Mateus capítulo 9, versículo 1. E a projeção está na mesma versão que a minha Bíblia. Parabéns, hein? Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos:
Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e se foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui no texto, Jesus está indo para Cafarnaum. E o texto diz que essa é a sua cidade. Mas, pastor, Jesus não é de Nazaré? Ele não morava lá em Nazaré? Sim. Quando ele morava com os pais dele, ele morava em Nazaré. Mas quando ele estava exercendo o seu ministério, ele estava morando em Cafarnaum. Jesus, ele vem ao mundo com um propósito muito claro no seu coração, que é de libertar eu e você do pecado e de toda a obra do inimigo, para trazer para mim e para a sua vida liberdade. No coração de Jesus era muito claro o que ele vinha para fazer aqui na terra. Ele não veio para fazer amigos, ele não veio para construir uma casa, ele não veio para adquirir bens, ele veio para anunciar uma palavra que traria salvação para as nossas vidas. E o mais importante, ele nos concede a vida eterna. Não somente depois da nossa morte, mas também desde já, enquanto a gente está nesse corpo que está aqui. Olha para mim aqui. A gente precisa sonhar com o nosso tempo lá no céu? Sim ou não? Sim. Mas a gente precisa viver um inferno aqui na terra? Não. Olha para mim aqui. De quem depende a gente viver em paz? Aponta para você mesmo aí. De você. Porque lá na minha casa, pastor, o meu marido é terrível. A minha esposa não vale nada, é uma mulher encrenqueira, chata. É você, Amanda? Tudo depende de como a gente olha para a situação. Ok? Se eu olhar para minha esposa e disser, olha, essa é a melhor esposa que Deus podia me dar. Esse é o melhor marido que Deus podia me dar. Cuidar dela como se ela fosse uma rainha. Cuidar da sua esposa como se ela fosse uma rainha. E do seu marido como se ele fosse um rei. Se você faz tudo da maneira correta, o outro vai reconhecer? Vai. Pode até demorar um pouquinho, né? Você está fazendo isso porque está querendo alguma coisa. Quanto você quer? Está me agradando muito, está querendo o quê? Quanto você quer? Pode falar o valor. Está querendo pintar o cabelo, é? Por quê? Porque é uma atitude que não é comum lá na sua casa. Se você mudar o seu procedimento, você vai surpreender as pessoas. Só que você precisa manter isso, né? Se você pintou o cabelo e parar de tratar bem, falar, tá vendo? Era só o cabelo. Não é? Jesus veio para curar a nossa paralisia, a nossa indisposição para enfrentar as dificuldades. A gente não pode mais se acovardar diante das situações. Ele veio para trazer um novo propósito de vida, para nos libertar do pecado que nos escraviza. Jesus veio para cá com um propósito. E quando ele vê esse homem, ele percebe. As pessoas que levaram esse homem até Jesus, um paralítico, o que elas esperavam de Jesus? Que Jesus curasse a paralisia dele. E Jesus, quando ele olha para esse homem, ele percebe o quê? Ele precisa de muito mais. E às vezes eu e você fazemos os nossos pedidos para Jesus baseados naquilo que a gente está vendo. E Jesus olha para nós e fala assim, ele precisa de muito mais. E a gente fala, não, Jesus não quer me atender. Jesus, ele só ouve a oração do meu irmão. Aliás, eu vou pedir para o pastor orar, porque a minha oração não está valendo nada. Jesus ouviu a sua oração antes de você sequer imaginar que ele estaria ouvindo. Mas ele está tratando você como um todo, não só aquilo que você enxerga. Ele está tratando a situação da sua casa como um todo.
Não só aquilo que você enxerga. Porque o meu filho, pastor, ele está envolvido com droga. Tudo que eu quero é que ele seja liberto disso. Aí o teu filho é liberto das drogas. E vai para o inferno. Adiantou alguma coisa? O meu marido bebe, pastor, o senhor não sabe o quanto ele bebe. Ele gasta todo o salário dele em bebida. Tudo que eu quero é que ele seja liberto da bebida. E ele foi liberto da bebida. E foi para o inferno. Resolveu alguma coisa? Jesus curou aquele paralítico, perdoando os pecados dele. Pois o pecado é o que nos paralisa e nos faz enfermos. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que ainda não aconteceu. Porque a gente ainda não se libertou de pecados que a gente comete. Quem tem celular aí? Seu celular tem internet? Tem. Se você quiser ver coisa que não deve, você consegue ver? Você consegue ver pornografia no seu celular, se você quiser? Consegue. Por que você não vê? Ou por que você vê? Porque tem gente dentro da igreja que não consegue se libertar de vícios que para ele podem parecer coisas assim. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu só gosto de dar uma olhadinha. E aí? Mulher, quem é casada aqui? Mulher casada, levanta a mão aí. Como é que você se sentiria se você pegasse o celular do seu marido e você visse que ele está mexendo em coisa que não deve? Bicho ia pegar, não ia? Hã? Olha lá. Madá é carinhosa, né? Ela tem 2 vassouras. O Jorge ia experimentar uma delas. É assim que funciona, irmãos. Aquilo que para nós é tão insignificante pode ferir profundamente a pessoa que está junto com a gente. Na verdade, Jesus, ele nos traz algo que nos beneficia numa porção muito maior do que a gente imagina. A enfermidade na nossa vida, por causa do pecado, ela nos paralisa, ela nos faz enfermos. Tem muita doença que não é física, é espiritual. A gente vai lá, ora, a pessoa é liberta. É ou não é? Muitas vezes a gente ora por alguém e a pessoa é curada na hora. Aquilo é uma doença física ou espiritual? Jesus nos libertou do pecado, para que a gente possa viver uma vida de intimidade com Deus, conosco mesmo e com aqueles que estão próximos de nós. Olha para mim aqui. Vocês já me ouviram falar um monte de vezes que a gente precisa ter intimidade com Deus. Mas a gente só consegue ter intimidade com Deus, que está lá no céu, que a gente não vê, se a gente conseguir primeiro ter intimidade com o nosso irmão, que está perto de nós. Sabe o que é, pastor? Para evitar briga lá na minha casa, eu nem falo com a minha esposa. A gente já está 3 meses sem se falar, mas a gente não brigou. Olha que coisa boa, pastor. Porque a gente conversando, a gente não se suporta. Aliás, tem dia que eu não me suporto. De tão chato que eu sou. Se a gente não consegue ter intimidade dentro da nossa casa, com a nossa família, com a gente mesmo, como é que a gente vai ter intimidade com Deus? Se é um sentimento que a gente não conhece, a gente não vivencia isso no nosso dia a dia, como é que a gente vai experimentar isso com Deus? Por isso, somente Jesus é ainda hoje aquele que tem poder para nos curar, salvar e libertar de todas as nossas iniquidades. A gente consegue sozinho, pastor? Não consegue, e a proposta não é essa. Aquilo que você não consegue fazer, coloca no altar do Senhor, Senhor, me ajuda. Eu não consigo viver em paz na minha casa, eu sou encrenqueira. Eu sou uma mulher brava demais, um homem chato demais. Senhor, eu falo coisas que eu não devia falar, depois eu me arrependo, mas já falei. É muito melhor que dizer, eu sou assim. Quem quiser conviver comigo, tem que se acostumar comigo assim. Que é o que a gente normalmente faz. Se você não consegue ser homem o bastante, ser mulher o bastante, para reconhecer as suas limitações, como é que Deus vai te ajudar? Você está dizendo para Deus e para o mundo que você é assim, que você gosta de ser assim. Eu sou insuportável, mas eu me aceito assim.
Reino de Deus, irmãos, é assim, é a gente aceitar a direção de Deus para sermos uma nova criatura. Assim como a gente já foi um dia, ainda há muitos que carecem de ouvir falar de Jesus. Se a gente for perguntar aqui quantos nasceram num lar evangélico, vai ser a grande minoria. A grande maioria que veio de uma outra configuração. A gente se converteu a Jesus durante o nosso caminhar. Então, queridos, nós éramos igual ou piores do que aqueles que estão lá fora. Na grande maioria nós éramos piores, né? Jesus olha e fala assim, se eu não salvar, esse cara logo ele vai para o inferno. Ele vai acabar com a vida dele, então eu vou buscar ele, vou resgatar ele. Olha para mim aqui, ó. Nós éramos mais carentes da glória de Deus do que muita gente está lá fora. Viu? Não, mas eu me acho tão bom, pastor. Eu me sinto uma pessoa tão santa. Olha para trás. Vê de onde você veio. Depois você me conta. Deus também conta com cada um de nós para levar até Ele os que, paralisados pelo pecado, estão acomodados na sua vida vazia. Deus conta comigo e com você para apresentar Jesus para um mundo que está carente de Deus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, não sei se vocês têm essa informação. Convênio médico não liberava consulta com psicólogo. Vocês sabiam disso? Você fazia um convênio médico, você tinha direito a atendimento de urgência, emergência e internação. O número de casos de pessoas que necessitam de um atendimento de psicólogo aumentou tanto que hoje os convênios cobrem. Por quê, pastor? Porque a gente vive com uma pressão psicológica muito maior do que vivia antes. Não é assim? É uma correria tremenda, é uma necessidade, é uma pressão no trabalho, para você produzir, você tem metas, você tem um monte de cobranças. Aí você chega em casa, tem um monte de coisa para você resolver. O dinheiro cada vez vale menos, não é assim? Você fazia uma compra com R$100, você vai no mercado hoje, você traz 2 itens com R$100. Quando você vai no mercado e consegue gastar menos, você fala, nossa, hoje eu fiz um milagre. Gastei 99,50 centavos. E consegui trazer um pacote de arroz cheio. Então a gente vive um monte de pressões que não eram comuns há um tempo atrás. E Deus sabe de tudo isso. E está olhando para mim e para você e oferecendo para nós uma porta. As pessoas que estão lá fora, têm essa porta? Quando a gente se sente oprimido, quando a gente se sente entristecido, quando parece que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, a gente vai lá e dobra o nosso joelhinho. Melhora ou não melhora? Mesmo antes de um milagre vir, só de a gente ter um relacionamento com Deus, as coisas começam a mudar. E quem não tem Jesus? Deus está contando comigo e com você para anunciar o que Jesus pode fazer. O que Ele já fez na nossa vida. Algumas coisas que a gente aprende com esse texto. A primeira e mais importante, Jesus perdoa a gente. Muitas vezes você não se perdoa. Não, o que eu fiz é inaceitável. Não tem como eu conviver eu orar do jeito que eu estou vivendo. E você vai criando todo um peso espiritual sobre a sua cabeça. Direcionado não por Deus, mas pelo inimigo, para que você não consiga viver em paz. Alguns homens trazem um paralítico até Jesus. O que Jesus perguntou para esse cara, vocês sabem? Jesus não perguntou nada. Se você ler o texto aí, trouxeram o homem até Jesus e ele fala com o cara. As primeiras palavras de Jesus para ele são, os seus pecados estão perdoados. Jesus olha para aquele cara e vê que existe uma opressão gigante dentro do coração dele. É a ansiedade, é a depressão, é os sentimentos que vão oprimindo o nosso coração e vão trazendo tristeza para nós. E só quem já passou por isso sabe como é. Certo? Depressão, irmãos, chega a um ponto que parece que você não consegue respirar. Alguém já viveu isso? Parece que o ar não entra no peito, não é assim? Vai dando um pânico, né? A gente fala, vou morrer por falta de ar.
E você não tem nada. Jesus, quando olha para esse homem, fala, ele precisa muito mais de perdão do que de andar. Se ele não andar, ele continua vivendo. Mas se eu não libertar ele dessa pressão que está dentro do coração dele, ele vai morrer. E começa um processo de cura na vida daquele homem, quando ele recebe perdão dos seus pecados. Olha para mim aqui. Tem gente dentro da igreja que está aqui há um tempão, que ouviu essa palavra um monte de vezes e que não recebeu perdão sobre a sua vida. Ok? Jesus consegue ler os pensamentos deles, daqueles homens, que questionaram ele, dizendo que ele estava blasfemando contra Deus. Quando ele diz para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados. O judeu tem uma dificuldade tão grande de perdoar, irmãos, que quando Jesus diz para aquele cara que ele está perdoado, mas quem ele é para perdoar pecados? Ele conhece os pecados desse homem? Está vendo ele pela primeira vez, como é que ele entra no mérito de perdoar esse cara? E Jesus questiona esses homens a respeito da maldade dos seus corações. Isso aí é o quê? É o espírito de julgamento. Crente tem isso, irmãos? Claro que tem. Eu sento desse lado aqui, da igreja. Porque sabe aquele irmãozinho, ele senta do lado de lá, eu não quero ficar nem perto dele. Aquele endemoniado. Eu já prefiro sentar desse lado aqui, porque aquela irmãzinha fofoqueira senta sempre daquele lado. Você já veio para a igreja julgando os outros, porque você é perfeito, não é? Hã? Quando você olha no espelho, está ali uma pessoa perfeita, né, Fernanda? Fala aí. Hã? Poxa, igual eu, não tem ninguém lá naquela igreja. Aliás, quem tinha que estar pregando lá era eu, não era aquele pastor lá, não. Porque santo que nem eu, não tem ninguém lá. Misericórdia, né, irmãos? A grande pergunta é, você já recebeu o perdão de Jesus sobre a sua vida? Ele liberou o perdão. Você recebeu isso? Sobre todos os seus pecados? Porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Ele olha para mim e para você, vê os nossos erros, e desde que haja arrependimento, Ele traz perdão sobre nós. Você já recebeu esse perdão sobre a sua vida? Entenda, é algo de extrema importância para que você possa crescer espiritualmente. A sua vida pode estar bloqueada, pode existir uma barreira na sua vida espiritual, porque você não recebeu algo que Deus já te deu. Você não tem que pedir para Jesus, Ele já te deu. Não dá para desfrutar dos benefícios de uma nova vida, sem que primeiro a gente receba o perdão de Deus sobre a nossa vida. Toda acusação sobre a nossa vida já caiu por terra em nome de Jesus. Vamos fazer um exercício aqui? Repete comigo aí. Eu tomo posse do perdão de Deus sobre a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra que você falou. Você vai sair daqui hoje livre de toda a depressão, de todo o peso no seu coração, de toda a tristeza, porque o nosso Deus é um Deus de paz e alegria. Amém? E você tem direito a essas promessas de Deus sobre a sua vida. Ser perdoado é ser amado, irmãos. É receber o amor de Deus, é experimentar do aconchego que só o nosso Pai pode nos dar. Se nós, sendo cheios de defeitos, a gente consegue amar os nossos filhos, e alguns são terríveis, certo? Como é que Deus olha para nós? Quanto que Deus ama cada um de nós? De que forma Deus enxerga a gente? Você já foi perdoado, então tome posse desse perdão hoje. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus já te perdoou. Olha para o outro lado agora. Irmãos, a gente precisa bater nessa tecla, sabe por quê? É algo tão importante que muitas vezes a gente não toma posse. Então, irmão, já chega de ser acusado pelo inimigo em todo tempo, amém?
Quando você estiver lá na sua casa, não, porque as coisas estão acontecendo assim, por causa que você é isso, você é aquilo. Tem muita gente que já ouviu do pai, da mãe, do tio, você não vai dar certo nunca. Você não vai prosperar nunca. Você é burro. O seu irmão é muito mais inteligente que você. Palavras que vão trazendo para o nosso coração sentimentos negativos. Certo? Então você vai dizer hoje, em nome de Jesus, eu estou liberto desses sentimentos. Toda a palavra contrária cai por terra agora, em nome de Jesus. Sabe por que você não é burro? Sabe por que você não é feio? Sabe por que você não é incompetente? Porque você é a imagem e semelhança do seu Deus. Ok? A Bíblia diz que Deus colocou em nós o seu Espírito. Deus pega lá uma porção de terra, molda lá o homem, ok? E até ali, irmãos, era uma estátua. Só que o que Deus faz? Ele sopra o sopro de vida sobre nós. E a partir desse momento, o Espírito de Deus vem sobre o homem. E aí a gente vem para a igreja, queridos, e a gente fala, Senhor, eu te aceito. E quem vem morar em você? O Espírito Santo. Como é que você é feio desse jeito? Como é que você é burro desse jeito? Alguém burro é quem escolhe para o inferno, não é? Você escolheu para onde? Você quer ir para onde? Então você não é burro. Então essas palavras, queridos, que a gente ouviu lá durante a nossa vida, e às vezes de forma até inocente, viu? Eu vou odiar meu pai a partir de hoje, porque ele falou isso. Não. Tem muita coisa que foi dita inocentemente, mas que criou em nós uma marca. E Jesus está dizendo para você o seguinte, eu posso te libertar disso. Como ele fez com aquele homem. Primeiro, Jesus foi lá e curou o interior dele. E é o que ele quer fazer com a gente hoje. Ele pode curar a nossa frieira? Pode. A nossa dor nas costas? Pode. Jesus pode curar câncer? Pode. Mas todas essas coisas não levam a gente para o céu. E quando a gente recebe o perdão de Deus sobre a nossa vida, a gente está dando mais um passo para ir para o céu. Quando o perdão de Deus chega na nossa vida, inicia-se um novo tempo de paz e alegria em nome de Jesus. Amém, queridos? Segunda coisa que a gente aprende com esse texto, Jesus cura. O poder de Jesus vai muito além do que a gente possa imaginar. Tem vezes que a gente pensa, Senhor, cura o meu filho aqui, está com febre. E a gente acha que é só febre. Pode ter mais coisa? Pode. A gente sabe? Não. Deus sabe. E o que ele faz? Cura. E para provar que ele tinha poder para perdoar pecados, ele cura também fisicamente aquele homem. Olha para mim aqui. Se Jesus tivesse com aquele homem, curado ele espiritualmente, curado o interior dele, e deixado que ele permanecesse paralítico, ele iria para o céu? Iria. Então Jesus não começou pelo lugar errado. Ele começou pelo lugar certo. Eu e você, nós precisamos, a prioridade na nossa vida é receber cura interior. É que Jesus venha sobre nós e promova a vida nova. E nós precisamos estar abertos àquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Falou demais hoje, hein? Seria muito mais inteligente não falar. Mas eu não aguento não falar. Sou mulher. Mulher que não fala não é mulher. Poderia ter sido uma resposta menos agressiva. Mas eu sou homem, eu preciso me impor. Muitas vezes, a gente passa por sábio quando a gente não fala nada. E às vezes a gente nem sabe do que está falando. Mas, você viu? Ouviu tudo e ficou meditando a respeito. Entendeu nada do que estava falando, meu. É eu na política. Fala, não entendi nada. Até agora eu não sei porque os caminhoneiros pararam. Pastor, que vergonha. Filho, é assim mesmo. Eu vi no jornal, eu ouvi os caras falando. Até agora eu não entendi porque pararam. Na minha cabeça não faz sentido.
E os caras estão lá, não, porque nós temos uma posição para defender. Eu não entendi nada. Pelo menos tem mais um cabeça dura aqui. Sou só eu. Irmãos, Deus está muito mais preocupado com aquilo que está no nosso coração. É claro que aquele homem precisava de cura da sua paralisia. Mas Jesus enxergou que ele também estava paralítico em outras áreas. Ele estava doente em outras áreas. A cura de Deus na nossa vida vai muito além daquilo que a gente pode enxergar, daquilo que a gente vê. A gente está clamando pelo outro e às vezes a gente está mais doente que o outro. Não, Senhor, porque se o Senhor visitasse o meu marido, aquele encardido, tocasse no coração dele e trouxesse para sua casa, eu ia acabar com tudo, porque eu não tenho sabedoria nenhuma. Se ele conhecesse o reino de Deus, ele ia falar, você não é de Deus. Tem momentos, irmãos, que Deus esperar é salvação para nós. É honra para nós. Porque a gente age de uma maneira totalmente errada. A gente pensa da maneira totalmente errada. E Deus olha para nós e fala assim, vou ter misericórdia dele mais uma vez. Vou relevar mais uma vez. Quando Jesus entrar na nossa vida, ele nos vê por inteiro. A gente não consegue ver. Embora a gente ache que sabe. Tem coisas que só Deus pode tratar. Não há nada que escape aos olhos do Senhor. Olha para mim aqui, ó. Ninguém viu, pastor, que eu fiz. Eu sou tão bom que eu roubei lá na empresa, ninguém descobriu até hoje. Já faz uns 5 anos que eu estou roubando. Aliás, lá na empresa, é assim, todo mundo faz isso. Deus está vendo, irmãos? Você pode sair da empresa e nunca ser descoberto. Você vai prestar conta lá para ele depois. Eu traio a minha esposa. Sempre traí. Mas ela nunca descobriu. E ela nunca vai descobrir. E ela pode, sem descobrir, ir para o céu e você, tão esperto, ir para o inferno. Porque a gente não consegue esconder nada de Deus. Tudo que a gente faz, seja as claras ou as escuras, Deus está vendo. Pode parecer para nós que algumas situações ou algumas pessoas que fazem tanto mal para os outros, poxa, mas quando que ele vai pagar por isso? Fica tranquilo. A fatura pode demorar, mas ela chega. E se ela não chegar aqui, vai ter que acertar a conta com Deus. Fique em paz. Ele promove em nós cura em todas as áreas, para que a gente possa viver o céu na terra. Ao ver a cura na vida daquele homem, a cura física, a multidão glorificou a Deus por realizar obra de tamanho poder. Sendo que o mais importante, o mais maravilhoso, eles não enxergaram. Provavelmente eles nem perceberam. Eles só conseguiram ouvir aquilo e fazer uma crítica. Eles só conseguiram enxergar a cura da paralisia, enquanto que Jesus tinha feito uma obra muito maior na vida daquele homem. Então fique tranquilo, Deus está trabalhando, viu? As suas orações têm sido ouvidas, e Deus está operando em seu favor, para que aquilo que é desejo do seu coração se realize, de maneira que vai trazer alegria e paz para o seu coração. Amém? Terceira coisa, que talvez a gente nunca ia perceber nesse texto. Jesus manda aquele homem para onde, irmãos? Volta para a sua casa. Nesse evangelho, depois de perdoar os pecados daquele homem e de curá-lo, ele recomenda, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Por que para casa? Porque é na nossa casa, junto com a nossa família, que a gente tem que experimentar. Primeiro, a vida nova que Jesus veio nos dar. Não adianta, irmão, você vir para a igreja, você levantar a mão, você dar pulinho, você falar em línguas, e ser um inferno na sua casa. Tem um monte de gente, que a gente já ouviu falar,
Não, porque ela era presbítero da igreja. Mas batia na mulher antes de ir para a igreja. E quando voltava, se ela falasse alguma coisa que ele não gostou, batia de novo. Tem Deus aí? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o primeiro lugar que tem que ser manifesto esse amor de Deus em nós é no meio do nosso povo. É dentro da nossa casa. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, ele estabelece paz no seu lar. Se não era assim, passa a ser um lugar gostoso de estar. Não só para quem mora, para quem vai lá visitar também. Você já foi alguma vez num lugar fazer uma visita que você não conseguiu ficar lá 10 minutos? Já aconteceu com vocês? Parece que tinha um demônio rodando ali, falando, não dá para ficar aqui não, precisa ir embora. Se nós ir no ver de vez em quando, não aguenta, quem mora lá? O primeiro lugar onde é manifesto a presença de Deus, onde é revelado Jesus, é dentro da nossa casa. Por isso que Jesus falou, vai para a sua casa agora. Porque você curado vai ser uma outra pessoa. Você agora tem condições de anunciar o meu reino lá para a sua família. Dentro de casa é que começa a obra de salvação que o Senhor preparou para nós. Um homem e uma mulher cheios de Espírito Santo, ele chega na sua casa e ele vai anunciar o reino. E não importa se lá todo mundo é incrédulo, não importa. Porque as pessoas vão ver uma luz em você, que elas não têm. Elas vão perceber uma atitude nova em você, que elas não têm. E o mais extraordinário, elas vão sentir uma presença de Deus, uma paz e uma alegria em você, que todo mundo quer ter. Nosso lar deve ser o nosso lugar de conforto, de segurança. Eu trabalhei com um homem que ele dizia o seguinte, eu achava que ele era trabalhador demais. Nossa, esse cara é esforçado demais, meu. Sábado e domingo ele está trabalhando. E um dia eu perguntei para ele, mas você precisa tanto de dinheiro assim, cara? Não, é que eu não suporto ficar na minha casa. O clima na minha casa é horrível. Se eu sair para a rua e não ganhar nada, é melhor do que estar lá. A nossa casa precisa ser o lugar que a gente quer voltar. A nossa casa precisa ser o lugar que a gente se sente bem. Tem casal que fala assim, vamos sair um pouco? Não aguento mais ficar aqui. Na minha casa, vamos ficar em casa? Tão bom ficar aqui. É bom, irmãos. O ambiente que a gente cria na nossa casa condiciona se a gente vai querer ficar lá ou não. Clima de briga, clima de confusão. Sabe? Precisa cair por terra em nome de Jesus. Pastor, mas a sua família é perfeita. Não é não. Não é não. Kátia tem um monte de defeito, irmãos. É, sabia disso? Eu sou perfeito, mas ela não é não. A paz reina lá por causa de mim. Estão vendo esse cabelinho loiro aí? Vai dar um trabalho, filho. Nós é que determinamos como vai ser o ambiente da nossa casa. Se você disser, a partir de hoje, a paz vai reinar no meu lar, não importa o que aconteça, vai reinar. É lá que a gente faz o primeiro teste nos nossos relacionamentos. Eu testo lá se eu consigo viver em paz com as pessoas. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem coisa que você tem que se preparar. Você sabia disso? Está brigando todo dia por causa da conta no banco. Não, hoje eu vou me preparar, que não vou falar de dinheiro. Em nome de Jesus, eu estou liberto disso. Deus vai cuidar. Para que quando meu marido chegar em casa, a gente fale de outras coisas. A gente pode se preparar. Problema se evita, irmãos. A Bíblia diz, quanto à tentação, faz o quê? Fujai dela. Então, se você percebe que algo está criando confusão na sua casa, evita. Porque assim, toda vez que ele fala, eu respondo na lata. Está dando briga? Não responde. O diabo está usando para te afrontar, e você está caindo que nem um peixinho. E você que deveria ser luz, olha para mim aqui. Nós que deveríamos ser luz, muitas vezes somos o quê? Trevas. O meu marido não vai na igreja, mas
eu pego ele hoje. Hoje ele vai ver o que é bom para tosse. Tinha que ser o contrário. Eu vou aproveitar essa oportunidade para revelar Jesus através da minha vida. É lá na nossa casa que a gente começa a viver o reino dos céus aqui na terra. Quando a gente aprende a perdoar, a compreender, a compartilhar, a dialogar e principalmente a exercer a oração pela nossa família. Eu fui o primeiro que me converti. Quem tem que orar? Quem tem que interceder? Quem tem que falar com o papai? Também não vai para a igreja, não ora. Quer o quê? Quando você não ia na igreja, você orava? A nossa primeira igreja é a nossa casa. Lá você é rei, profeta e sacerdote. Lá você fala da palavra de Deus. Lá você compartilha do reino de Deus. Você tem que ser evangelista primeiro na sua casa. A nossa fé será como uma maca que servirá de meio de transporte para os que precisam ser curados por Jesus. Aquilo que você vive, irmão, irmã, pode fortalecer pessoas. Pode levar pessoas a conhecer a Cristo. Você é a ferramenta que Jesus quer usar para alcançar toda a sua família, não só a sua casa. As pessoas vão visitar você lá, os seus parentes, vão falar, nossa, está um outro ambiente aqui, né? É porque eu pintei a casa. Eu pintei mais clarinho, você viu? Ficou mais legal, né? Não, porque chegou Jesus lá e ele é luz. O ambiente espiritual é outro, porque agora você reflete Jesus. Você ficou mais bonito. Me perguntaram se eu fiz como é que era o negócio? Ontem. Se eu fiz botox na minha mulher. Eu falei, não, é que ela tem Jesus, menino. Está 5 anos mais nova, porque não está cheio de Jesus, aí fica mais bonito. Deus quer te usar para fazer a diferença na vida de muita gente. E esse processo começa lá na sua casa. Você tem sido uma marca para pessoas chegarem até Jesus? A sua vida tem sido usada como instrumento para que as pessoas possam se aproximar de Jesus? Você convive com pessoas que necessitam de alguém que seja uma maca para abençoá-la lá no seu trabalho? Realmente, lá precisa de alguém que fale de Jesus. Você está fazendo o que lá, abençoado? Não, eu vou lá para ganhar dinheiro, né, pastor? Eu trabalho, né? Deus te colocou lá. E o propósito de Deus não é que você ganhe dinheiro, é que você seja a luz daquele lugar. Qual é a sua paralisia? O que tem te impedido de crescer no reino de Deus? Como estão as pessoas da sua casa? Quando você olha para a sua família, como é que eles estão? Tem alguém triste? Sem esperança? Sem razão para viver? Se tiver, ele precisa do quê? De Jesus. Tem alguém que você ama muito e que está distante, em outra cidade, em outro estado, em outro país? Tem isso? Tem pessoas que você ama que estão longe de você? Pastor, não tem como eu alcançar esses corações. Tem sim. Seja um intercessor, ore pelas pessoas que você ama. Não importa se elas estão aqui, se elas estão na China. Não importa. O Espírito Santo pode alcançá-las onde quer que elas estejam. E Ele está contando com você. Faça um esforço, fale de Jesus, faça uma oração, seja uma maca para alguém. Quando você vai num lugar, você sai de lá sem orar? Pastor, se não for crente, eu não vou orar, né? Casa de crente a gente ora, mas se for casa de não crente, a gente não ora. Você ora sim. Nós fomos fazer uma visita essa semana, chegamos na casa da pessoa, estava as latas de cerveja lá na geladeira. E a grande maioria reclamando. Estou com problema disso, estou com problema daquilo, estou com problema daquele outro. Aí nós paramos tudo. Vamos orar então? E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Depois da oração, a maioria deles melhorou. E nós viemos embora. E sabe o que aconteceu? Mandaram mensagem. Olha, aquela oração que você fez toda a diferença. Mas você é pastor, né? Não fui eu que orei? Eu falei que foi eu que orei? Não fui eu que orei.
Deus usa cada um de nós quando a gente permite. Você não pode entrar numa casa e sair dessa casa sem antes orar para as pessoas de lá. Ah, mas eu tenho vergonha, pastor. Quem não tem? Só que quando a gente começa a fazer, se torna um hábito. E aí você já não consegue mais não fazer. Como estão os seus relacionamentos na sua casa nesses tempos de isolamento? Como é que está o ambiente lá na sua casa? Ah, não, pastor, lá a gente se comunica muito. Eu mando mensagem para minha mulher, ela manda mensagem para mim, os meus filhos, eu chamo para almoçar pelo WhatsApp, né? Tem sido uma bênção. Aliás, eu comprei agora o PlayStation 17. Os meninos não dão trabalho nenhum, pessoal. O dia inteiro jogando lá e mata um e mata outro. A tela está até vermelha, tanto sangue que tem lá. E na leitura da pessoa está tudo bem. Você já experimentou desligar tudo e falar, vamos almoçar todo mundo aqui junto na mesa? Experimentou fazer isso? A pessoa, mas como é que a gente vai fazer? Vai perder a televisão? Não, a televisão vai continuar lá. Você assiste. Senta todo mundo junto na mesa, conversa, pergunta como é a semana do filho, do marido, da esposa. Irmãos, a gente precisa fazer essas coisas. Deus está nos convidando para receber cura e transformação. Um renovo vindo do céu sobre a nossa vida. Jesus está dizendo, recebe a cura e volta para sua casa. Você precisa receber a cura aqui hoje e voltar para sua casa e ser o que lá? Luz. Quantos tem alguém na sua casa que ainda não serve a Jesus? Levanta a mão aí. Bem alto. Você quer que essa pessoa venha para Jesus? Quem vai evangelizar ela? Pastor, eu vou pegar a Bíblia, hoje eu vou ler tudo para ela. Hoje o bicho vai pegar. Pelo menos uns 5 capítulos da Bíblia eu vou ler. E ela não vai nem ouvir. Pregue com a sua vida. Pregue com as mudanças que Deus está operando em você. Pregue com o Espírito Santo que está mudando a sua vida. Seja luz. Se coloque de pé agora.